Olá pessoal, tudo bom? Como que você tá? Como está as coisas aí? Bom, eu mandei um recadinho que eu estaria entrando ao vivo agora para conversar com vocês. Oi Irene, tudo bom? Que, que bom que você está aí ao vivo. Então, nós tivemos a jornada da PNL esses 3 dias e foi assim fantástico a jornada. Nossa experiência foi maravilhosa e principalmente com tudo que as pessoas falaram, comentaram, né? Eu fiquei encantada com os resultados. Tá tudo bem aqui, Irene? E você aí, né? Como que está as coisas? Oi, Isabel, quanto tempo que a gente não se fala. Então, eu acabei depois da jornada, depois da experiência que as pessoas acabaram tendo, né? Recebi muitas ligações, recebi muitos e-mails, e o pessoal também mandou no meu privado muitas mensagens, e aí você sabe, a gente acaba não conseguindo responder todo mundo, falar com todo mundo. Aqueles que estavam ali no grupo do Instagram, né, que foi o grupo que nós abrimos da jornada, então aqueles eu consegui ainda responder pessoalmente. Então eu quero estar deixando o meu oi aqui para quem acabou entrando em contato comigo por outras redes e principalmente pelo WhatsApp, e eu não consigo responder a todo mundo. Gostaria muito, mas aos pouquinhos eu vou respondendo. Se tudo correr bem, a gente vai respondendo. Né? A Irene Menezes está dizendo aqui que não pôde participar ao vivo, mas que foi fantástico. Olha, que bacana, Irene. Né? Escreve para mim, conta a sua experiência que você teve, né? Ai, saudade mesmo, Isabelle. Eu acho que assim que essa pandemia terminar aí, a gente já vai estar aí com o Nefest em Campo Grande. Né? Tá tudo programado para a gente estar aí ao vivo, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Né? A vacina já está indo para todo mundo e eu acho que tem muita coisa aí que pode melhorar. E por que eu estou entrando aqui, né, nessa live? É que a gente fala algumas coisas na live, mas acaba ficando coisas sem a gente dizer. E eu acabei me lembrando de algumas experiências que eu tive na minha vida e também ouvindo, né, as pessoas falando que querem mudar de vida, as pessoas dizendo que querem uma nova profissão, principalmente nesse momento que a gente está de reinventar-se, de criar novas possibilidades, e esse é o tempo realmente da gente ampliar os nossos conhecimentos, da gente se reinventar, né? Porque tem muita coisa para ser feita nesse novo mundo que nós estamos vivendo, né? O Márcio está dizendo aqui que estamos juntos até depois do fim. Isso mesmo, porque depois do fim a gente tem uma eternidade toda ainda, né? Então, e eu queria contar para vocês como que eu me reinventei, como que eu estou me reinventando nesse momento e o quanto que a programação neurolinguística foi importante para mim e foi importante para muitas pessoas que passaram pelo Instituto Nefest. Eu estou vendo aqui muitas pessoas que já fizeram nossos cursos, né? Entrando aqui, oi Lari lá de Chapada dos Guimarães, né? Onde nós já tivemos lá em Chapada dando cursos e hoje eles fazem um trabalho maravilhoso.
o quanto que a formação, né, Lari, de PNL contribuiu para que você fizesse esse trabalho que você está fazendo nas empresas, aí na Chapada, toda a formação, porque a Lari é terapeuta nível 3 do Instituto Nefesh, né? Então, hoje ela já põe em prática muitas coisas do que a gente ensina dentro do nosso instituto. E o que eu quero compartilhar com vocês é essa possibilidade de mudança de mentalidade, de comportamento, de vida que a programação neurolinguística pode trazer na vida de todas as pessoas. O problema, e muitas vezes, é que as pessoas acham, não acham, às vezes, um processo diferenciado que realmente faça uma mudança interna e não só uma decoreba ou algumas coisas que você se condiciona, né, para ter resultados. Então, às vezes, tem muitas pessoas que são treinadas para ficar condicionadas, para ficar repetindo frases que vão trazer bem-estar, só que são coisas que vêm de fora, né? São os famosos gurus que pegam informações de fora e tentam colocar e vestir isso dentro de você. E pela neurociência, eu sou pós-graduada em neurociência, então a gente sabe que não é assim, que as coisas não acontecem desse jeito, né? A Lari está dizendo aqui que contribuiu muito e está contribuindo muito, principalmente nesses tempos de pandemia. Obrigada, Lariane, por esse comentário. Então, qual que é o diferencial aqui do Instituto Nefesh e do treinamento que eu dou de programação neurolinguística? Então, o diferencial é que nós vamos trabalhar essas técnicas, mas não condicionando você, mas trabalhar essas técnicas fazendo com que você entenda como é o seu funcionamento por dentro, como é que a sua mente funciona e como que você pode fazer essa máquina que é sua, que é exclusiva, que é pessoal, te ajude. E eu quero ajudar você a fazer isso, né? O Márcio está dizendo aqui que traz muitas mudanças de hábito, e o legal disso é que essas mudanças de hábitos acontecem naturalmente, não é isso, Márcio? A coisa simplesmente acontece naturalmente porque você aprende a usar essa máquina que você tem à disposição, que está aí para favorecer a sua vida. Então, eu queria contar um pouquinho para vocês, né, como eu saí de um modelo, né, onde eu me sentia um nada, onde eu não acreditava nos meus valores, eu não acreditava na minha competência, eu sempre achava que os outros podiam fazer melhor do que eu nunca tinha condições suficientes para me destacar ou para fazer as coisas bem feitas. Isso fazia com que eu vivia uma vida praticamente medíocre, né? Então, o que eu fazia? Era levantar de manhã, nós tínhamos uma papelaria, né? O Alcides montou uma papelaria logo depois que nós nos casamos, nós abrimos uma papelaria e a vidinha era essa, sair de casa, ir para a papelaria, trabalhar o dia todo e participar da igreja, dos eventos, dos grupos e sempre com aquele pensamento de desvalia, sempre com aquele pensamento de que não tem muitas expectativas de vida, não tinha muita vontade. Eu estou falando isso, gente,
de uma questão aí de 18 anos, né? Então, há 18 anos, não tinha muita expectativa de vida, não. Era aquela vidinha no dia a dia e dependendo, assim, completamente do Alcides, né? Eu trabalhava na empresa, mas a dependência emocional, a dependência financeira estava ali, era muito grande. Qual que é o problema de você depender emocionalmente de alguém, de você depender financeiramente de alguém e você não conseguir avançar na vida? Você não conseguir desenvolver os seus sonhos, desenvolver os seus projetos. Que aquele que cuida de você, que aquele que está ali do teu lado te dando suporte, se você está dependente emocionalmente, se você está dependente financeiramente, você precisa de alguém que cuida de você. Você precisa de alguém que dê suporte para você. E o grande problema nesse momento na minha vida era que aquele que me dava o suporte, que era o Alcides, que cuidava das nossas necessidades básicas ali, passou a ser o quê? Passou a ser o maior inimigo. Por quê? Porque você acaba olhando aquela pessoa que cuida de você, aquela pessoa que atende às suas necessidades como um inimigo. Como alguém que não permite que você cresça, que não permite que você se desenvolva, que atrapalha a sua vida, porque afinal de contas você tem que fazer tudo por essa pessoa, você tem que estar a serviço dessa pessoa, você tem que estar ajudando essa pessoa. Então aqueles que estão à sua volta e que estão cuidando de você e fazendo com que você acredite que você não é capaz, que você não tem condições e que você precisa ser cuidado, paparicado, que você não tem muitos recursos, ou porque você é doente, ou porque você não estudou muito, ou porque você teve uma vida difícil. Gente, são tantas coisas que faz com que a gente se aprisione na vida, que aqueles que querem ajudar acabam sendo problemas para a nossa vida, porque você acaba ficando dependente daquela ajuda e ainda reclama daquele que ajuda. Olha o absurdo que é a nossa mente, olha o absurdo que nós acabamos produzindo na nossa vida. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoas importantes, pessoas bem-sucedidas na vida, né? A Omar está dizendo que massa, esse papo que você está falando, estou me vendo em certas cenas. Mas é isso, tem muita gente que vive essa sensação de dependência. Oi, Cirlei, tudo bem? E não sabe por que ele tem, às vezes, tanta raiva da mãe, por que ele tem tanta raiva do pai, porque às vezes tem raiva do marido, ou às vezes tem raiva da esposa. Às vezes, até mesmo a esposa pode ser bem sucedida e aí cria todo um transtorno, todo um desconforto, como se você fosse um coitado, como se você não tivesse competência de se desenvolver, de crescer. E eu lembro que quando eu estava nesse estágio, né, eu chamava o Alcides de meu faraó, né? Para quem conhece a história de Moisés sabe quem foi Faraó, né? Faraó foi aquele que escravizou os hebreus, foi aquele que dificultou em tudo a saída do povo do Egito, que não queria deixar Moisés levar o povo dele, porque precisava da mão de obra daquele povo. Então o faraó é um verdadeiro escravizador. Então olha a loucura da fábula que eu tinha na minha mente. E a PNL ajuda você a descobrir essas essas fábulas, né? Ajuda você a descobrir o que está por trás de coisas que você fala e que você nem dá conta.
né? Mas, graças a Deus, eu consegui deixar o meu faraó e passar o Mar Vermelho, né? Passar as dificuldades. E como que eu fiz isso? Eu fiz isso estudando, decidindo fazer psicologia, mas isso só foi possível porque eu conheci também um pouco e pessoas que conheciam a programação neurolinguística e me apresentou esse caminho. Desculpa. E nessa apresentação desse caminho, eu comecei a fazer uma trajetória onde eu decidi, quando eu entendi que não era o outro, quando eu entendi que não era o outro que me escravizava, quando eu entendi que não era o outro que me impedia, quando eu entendi que não era o outro que me desvalorizava, mas que essas desvalorizações estavam dentro de mim, essa escravidão estava dentro de mim, a minha mente começou a fazer leve mudanças. Eu costumo dizer assim, que eu comecei a fazer os cursos, né? Comecei a fazer esse processo de desenvolvimento, fazer esses processos de mudança, e cada curso que eu fazia, eu sempre digo que o Alcides melhorava assim, que era o máximo, né? E por que melhorava? Quer dizer, na realidade, quem não estava bem era eu. Eu é que não estava bem, né? Eu é que não me valorizava, eu é que não olhava para a minha história e não encontrava em mim competências. À medida que eu fui me trabalhando, que eu fui conhecendo como a minha mente funcionava, que eu fui conhecendo as possibilidades que eu podia desenvolver, uma das primeiras coisas que aconteceu foi fazer o curso de psicologia. Então, quantos de vocês, ou você, né, pode estar me ouvindo aqui nesse momento e você está travado na sua vida, está aí esperando alguém bater palma, está aí esperando alguém dizer que você é maravilhoso, está aí alguém esperando, né, Márcio, dizer que o seu trabalho, né, com os ar-condicionados é fantástico, e você é um profissional que a gente sabe aí na sua região que tem uma competência e uma qualidade de trabalho muito grande, você é muito responsável, né? Eu conheço um pouco, já ouvi muitos comentários positivos do seu serviço, que tem um serviço confiável, e muitas vezes o que a gente fica esperando? Fica esperando isso, Márcio, que alguém diga que eu sou bom, que alguém diga que... Você fica esperando que alguém diga que você faz bem. E quando esses elogios não vêm, o que você faz? Você se enfia num buraco, né? Enfia a cabeça lá no buraco, feito um avestruz, e deixa a vida me levar. Vida leva eu. Nessa vida leva eu, você praticamente... fica à mercê das migalhas que as outras pessoas vão te dar, fica à mercê daquilo que os outros podem ou não fazer por você. E isso é terrível. Quem vive essa vida de dependência emocional, de dependência financeira, com medo, né, de crescer, com medo de se desenvolver, com medo de aparecer, vai passar o resto da vida culpando os outros pela sua infelicidade. Por que a gente culpa os outros pela infelicidade? Você acaba culpando as pessoas pela sua infelicidade porque você não tem coragem de largar aquele comodismo que... sabe aquela história, tá ruim, mas tá bom? Então é melhor esse ruim do que arriscar se desenvolver, do que arriscar fazer as coisas e não conseguir. Porque o problema não está em você arriscar. O problema está em você acreditar que você é capaz. Gente, o meu primeiro desafio foi fazer um vestibular. Fazia 18 anos que eu não estudava, não pegava um livro na mão. E
eu amanheci um dia e disse, vou fazer psicologia. Quero, se você for lá no YouTube, lá tem um vídeo que conta a minha história, né? Como que eu comecei, e você vai entender por que eu decidi fazer psicologia, o que foi que motivou fazer psicologia. E aí, não adianta você querer fazer uma faculdade, né? Tem um monte de gente que quer fazer uma faculdade, mas para fazer uma faculdade, você precisa passar no vestibular. Ou você passa no vestibular, ou você não entra numa faculdade. Apesar que agora nós temos várias possibilidades online. Hoje facilitou muita coisa, mas eu estou falando Gente, eu tô aqui falando de 18 anos, mas agora eu estou pensando, nós estamos em 2021, né? Eu comecei a fazer a faculdade em 2000, então são 21 anos. Eu terminei a faculdade em 2005, aí são 16 anos, né? Por isso que eu sou psicóloga, eu não sou muito boa em matemática. Então, eu estou falando aí, em 2000, não era assim tão fácil você entrar numa faculdade, você fazer alguma coisa. E aí, o que eu fiz? Fui fazer esse tal vestibular. Gente, vocês não têm ideia. Você não tem ideia do sofrimento que eu tive para saber o resultado. E por que eu tive todo esse sofrimento? Porque eu não acreditava em mim. Eu não acreditava na minha competência. Imagina, 18 anos sem estudar, né? Depois que eu terminei o ensino médio, na minha época, o segundo grau, eu nunca mais peguei num livro. Como que eu podia, sem nenhum preparo, acreditar que eu podia passar num vestibular? E fui, então, fazer esse vestibular, e a hora que sai o resultado, eu não tive coragem de ir na faculdade ver o resultado. E sabe o que eu fiz? Eu fiquei ali, tentando a ligação por telefone, porque eu imaginava que eu ia chegar lá onde está a lista de nomes, e eu ia correr o meu dedo, procurar o meu nome, e ele não ia estar lá. E eu ficava imaginando a decepção minha, e talvez na frente de várias pessoas, ter que sair de cabeça baixa, ter que sair ali decepcionada porque não tinha passado. Eu não tive coragem de ir ver o resultado e fiquei tentando por telefone até que alguém me atendeu e me deu o resultado do vestibular. E qual foi a minha surpresa quando eu descobri que eu tinha passado em 25º lugar. Nossa, aquilo foi o princípio da confiança em mim, o princípio de saber que todos os processos que eu estava fazendo e todas essas mudanças de mentalidade que eu estava fazendo, né, realmente estava fazendo a diferença na minha vida, e foi possível eu entrar na faculdade. Então, ali foi o começo de tudo isso. E o que eu quero dizer com isso para você? Às vezes você está aí, do jeito que eu estava, com medo, com insegurança, com vergonha de repente, tentar alguma coisa e não dar certo, e não conseguir. E eu posso te garantir, é possível vencer esse medo, é possível vencer essa dificuldade. E graças a essa experiência, a todas essas dificuldades que eu tive, a todo o empenho que eu tive para conhecer novos cursos, a todo o empenho que eu tive para ir atrás de treinadores de alto nível, de treinadores do exterior. Então, toda a minha formação foi feita, na maioria, com os criadores das técnicas. Então, eu fui beber na fonte, foi uma ascensão muito grande, mas não foi uma ascensão que só aconteceu comigo. Eu vi essa ascensão acontecer com os meus alunos.
Eu vi essa ascensão acontecer com pessoas da minha vida. Eu me recordo agora, falando, me veio na lembrança uma aluna nossa que fez o curso com a gente, porque nós temos um projeto social dentro do Instituto Nefest. Nós levamos cursos a várias comunidades religiosas, né? E numa dessas comunidades religiosas tinha uma pessoa que ela queria fazer os nossos cursos. Só que tem dois casos, eu vou contar um agora. Só que essa pessoa, ela não tinha dinheiro, ela não tinha condições de fazer esse curso, né? Aqui a Andressa está dizendo que você é uma inspiração, agradeço a Deus por ter você como mentora, né? Não como mentira, né, Andressa? Com a minha vida está mudando a cada aprendizado. Eu espero que seja mentora, né? O Lipe diz que conheceu eu na ADECOM e que eu sou sensacional. Obrigada, Lipe. É mentora. O corretor, eu sei que é o corretor. E essa pessoa, então, ela queria fazer o curso e ela não tinha condições. E nós falamos assim, não, vem fazer, que foi onde a gente desenvolveu todo um processo de parcelamento a longo prazo para as pessoas fazerem um curso. Nós desenvolvemos também um processo de indicação. Então, se a pessoa indica pessoas para fazer os cursos no Instituto Nefest, ela ganha 20% de bônus para descontar na sua inscrição. Então, é um instituto que, com 5 indicações, você faz o nosso curso completamente gratuito. E essa pessoa, ela não tinha muitos conhecidos e não tinha dinheiro, estava num momento muito difícil da vida dela. E ela começou, então, a fazer a nossa formação. E, gente, sabe como que ela fazia para pagar o curso? Ela fazia bombons antes do curso. Antes de vir para o curso, ela fazia bombons e ela levava bombons para a aula. E lá na aula, ela vendia esses bombons, vendia pão de mel, que é uma delícia os pães de mel dela. E com isso, ela juntava o dinheirinho para pagar a mensalidade daquele mês. O resultado foi que no final desse curso, ela já estava com a sua clínica, ela já estava atendendo e veio um momento muito difícil na família dela. E ela falou assim para a gente, ela deu um depoimento, ela disse assim, olha, Sandra, se eu não tivesse feito o curso com vocês naquele momento, sabe o que tinha acontecido comigo? A nossa família tinha passado necessidade, a nossa família ia ter passado fome, porque esse momento que nós estamos passando na nossa vida, e isso, gente, tem mais ou menos uns 6 anos, tá? Que isso aconteceu. E ela diz assim, esse momento difícil que nós estamos passando na nossa vida, o que está trazendo alimento para dentro de casa é o dinheiro que eu ganho com as minhas consultas. Então, graças a ela ter feito, se dedicado, feito esse esforço, ter se empenhado, ela conseguiu ter o dinheiro para sustentar a família. Gente, sabe o que foi o mais lindo disso? O mais lindo disso é que não foi só para esse momento que serviu. O mais lindo disso foi que ela pôde pagar uma faculdade para a filha dela, ela pôde fazer uma faculdade de psicologia, ela teve dinheiro para pagar a faculdade de psicologia. Hoje ela é psicóloga na cidade dela. Por quê? Porque ela decidiu investir nela. Porque ela decidiu acreditar que ela podia dar esse passo mesmo sem nenhuma condição financeira, né? Isso foi uma pessoa. Depois eu tive uma pessoa na região de Cornélio Procópio e eu fico muito feliz quando eu vejo ela publicando no Instagram
E eu não vou falar o nome aqui porque eu não pedi autorização dessas pessoas para falar delas. Se elas estiverem me ouvindo e quiserem validar isso que eu estou falando e dizer assim, olha, Sandra, isso aconteceu comigo, foi eu que acreditei que a gente podia fazer esse curso sem muitos recursos e eu ganhei muito mais do que eu investi fazendo esse curso. Se você quiser entrar aí e contar, dar o seu nome, eu agradeço, mas como eu não pedi autorização, eu não vou falar. Mas teve uma pessoa em Cornélio Procópio que fez também um curso, nosso curso Workshop A Arte de Devolver a Si. Ela é uma pessoa muito simples, muito humilde, era, né? Uma pessoa, ela continua sendo humilde, né? Mas quando eu estou falando de simples, eu estou falando de uma pessoa sem recursos financeiros, né? Ela não tinha recursos financeiros nenhum. E quando terminou o nosso workshop, eu apresentei o projeto do Instituto Nefest, como que a gente trabalha, os cursos, as formações que nós temos profissional, né, o quanto que essas pessoas podiam se desenvolver com a PNL e com todos os outros cursos que nós temos. E a hora que eu terminei a apresentação, essa pessoa chegou para mim com um semblante muito triste, né? Foi de cortar o coração, cortou meu coração quando eu vi ela chegando ali perto de mim dizendo assim, nossa, eu olho você falando dos seus cursos, que vontade de fazer esse curso. Mas infelizmente, Sandra, eu acho que eu nunca vou poder fazer o seu curso, porque eu não tenho dinheiro, né? E essa pessoa era mãe de 6 ou 7 filhos, se eu não me engano, né? Uma família bem simples mesmo, bem humilde. E a hora que eu olhei aquilo, eu falei assim, não, eu sei que você não pode investir agora, eu tenho certeza disso, que você não pode fazer isso. Mas no Instituto Nefest, quem quer fazer curso, quem quer se formar, se forma. Aqui, além de nós facilitarmos muito, eu acredito que quando você decide fazer uma formação que vai mudar a sua vida e que vai mudar a vida de todo mundo, além do apoio que nós vamos te dar, eu tenho certeza que Deus vai abençoar e você vai conseguir fazer isso. Pode pegar sua ficha de inscrição, pode fazer essa ficha, porque se você não tem dinheiro, você vai encontrar pessoas que têm dinheiro e você vai indicar para cursos no Instituto. E você vai fazer esse curso sem investir. Gente, essa pessoa fez o curso. Essa pessoa indicou pessoas, foi uma pessoa que indicou tanta gente para o Instituto, que ela fez praticamente todas as formações aqui com a gente. Sabe qual foi o resultado da vida dessa pessoa? Além dela se tornar uma profissional com clínica, atendendo, ela acabou se tornando escritora também. Ela também escreveu um livro. Eu já vi várias publicações de vários livros que ela escreveu depois que ela fez a formação aqui, que ela deu essa guinada na vida dela. Então, se você está me ouvindo aqui agora, se você participou da jornada e você está em dúvida, será que eu faço? Será que eu vou conseguir? Será que é para mim? Gente, é para você. É para você e é para as pessoas que convivem com você. É para as pessoas que vão estar ao seu lado, seus filhos, seu marido, seus vizinhos, a sua comunidade. Tem tanta gente que você vai poder ajudar depois que você fizer essa formação, depois que você se trabalhar, que você não tem ideia. É muita gente. Né? Boa noite, Marisa. Beijo, saudade de você, minha irmã, minha amiga. Né?
A Marisa é uma das pessoas que contribuiu comigo no início da minha formação. Minha eterna gratidão, Marisa. Porque quando eu comecei a fazer essa formação, gente, por incrível que pareça, eu também não tinha dinheiro. Eu também não tinha recursos financeiros para fazer. E geralmente esses cursos eram em São Paulo. E fora a despesa do curso, você tinha despesa de alimentação, você tinha despesa de hotel. E às vezes eu conseguia bancar a despesa do curso, mas eu não conseguia bancar a despesa de hospedagem, que é diferente agora, que você pode fazer o curso do conforto da sua casa, pela internet, e você não vai ter um custo extra, nem de alimentação e nem de estadias, né, de hospedagem. E eu precisava dessa estadia e eu não sabia como que eu ia fazer para pagar o hotel em São Paulo. E, gente, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso quando a gente se coloca a caminho, quando você decide, eu vou fazer, parece que todos os obstáculos, eles são preenchidos com a graça, com a misericórdia de Deus, as oportunidades acontecem. E nas vésperas do curso, eu conheci essa pessoinha, eu conheci Marisa, né? Eu conheci a Marisa e eu estava falando para ela que eu ia para São Paulo fazer um curso, mas eu não disse para ela que eu não tinha dinheiro para pagar o hotel. Eu falei assim, eu vou estar em São Paulo a semana que vem fazendo um curso, eu vou estar fazendo um curso em tal lugar. Ela falou assim, é perto da onde eu moro, você não quer ficar na minha casa? Nossa, eu falei assim, glória a Deus, né? Deus tarda, mas Deus não falha. E a Marisa, naquele momento, né, abriu as portas da sua casa para que eu fizesse o curso, para que eu não tivesse essa despesa extra. Então, Marisa, minha eterna gratidão, porque você faz parte, né, desse início da minha vida, desses passos, com a sua generosidade, né, com a abertura das portas da sua casa para mim. E o que eu quero dizer para você? Que a vida funciona assim, gente. Você dá o seu passo na escuridão. Quando Moisés escapou do Egito, voltando, né, a história do meu faraó e do meu mar vermelho, né, quando Moisés conseguiu sair com o povo do Egito, ele teve um problema muito grande. Por que ele teve um problema muito grande? Se você quer ouvir um pouquinho mais da história de Moisés, aí lá no YouTube tem um áudio meu, um vídeo lá que eu gravei sobre a síndrome de Moisés, né? Os sofrimentos que Moisés teve para libertar o povo e fazer a missão dele. Vai lá no YouTube e assiste esse vídeo, você vai gostar bastante. Então, quando Moisés conseguiu tirar o povo do Egito e chegou na frente do Mar Vermelho, gente, vou ter que tossir de novo. Quando ele chegou na frente do Mar Vermelho, ele tinha o Mar Vermelho à sua frente, à sua volta, ele tinha montanhas. E atrás dele tinha o exército de Faraó vindo para levar eles de volta à escravidão. Gente, vocês imaginam o que aquele povo falou na cabeça de Moisés por ele ter dado esse passo de arrancar todo mundo da escravidão? O quanto que ele ouviu a hora que todo mundo viu que se o exército de Faraó chegasse ali, encontrasse eles presos naquele Mar Vermelho, ia morrer todo mundo. Então é mais ou menos isso que acontece quando você decide fazer alguma coisa e você não tem todos os recursos na sua mão para fazer isso. O grande problema das pessoas, quando elas não atingem os objetivos delas, sabe qual é? Elas terem uma segunda opção. Quando você tem uma segunda opção, você não coloca toda a sua força, você não coloca toda a sua energia para resolver aquilo.
se não der certo isso, eu falo que faço aquilo. Se não der certo isso, eu faço aquele outro. Então, quando eu fui fazer esses cursos, eu não tinha segunda opção. Eu só podia dar certo. Eu não tinha opção de fracassar. Eu só podia dar certo. O mesmo aconteceu com essas duas mães de família que também dependiam dos seus maridos e dependiam dessas ajudas para sobreviver, e que elas também enfrentaram o seu mar vermelho, elas também foram atrás. Só que sabe o que precisou para que o mar vermelho se abrisse? Deus disse que Moisés tinha que colocar o cajado lá dentro do mar vermelho para que o milagre acontecesse. Só que para Moisés colocar o cajado lá dentro, ele teve que molhar a canela primeiro. Ele teve que ser o primeiro a entrar no mar sem que o mar estivesse aberto. E ele entrou, ainda não estava aberto. E depois que ele molhou a canela, que ele colocou o cajado na água, o mar se abriu para todos aqueles que estavam atrás. Então você tem ideia o que é você tomar uma decisão hoje na sua vida para mudar a sua vida? E o quanto de pessoas vão vir atrás de você e também vão ser libertas? Então, essa é a grandeza de quando você toma uma decisão de realmente enfrentar os seus medos, as suas inseguranças, essa dependência emocional, ou às vezes essa dependência financeira, e você molha a canela, tá? Então, o meu convite para você que fez a jornada, né, que está me ouvindo, e que você pode inclusive ir lá no YouTube e assistir os 3 dias da jornada e ver a transformação que fez já na vida de pessoas que nem me conhecia, na vida de pessoas que nem conhecia a programação neurolinguística. Elas tiveram uma experiência fantástica lá na jornada. Em apenas 3 horas, algumas pessoas já mudaram a sua vida. E você vai ver lá alguns depoimentos que eles fizeram nos comentários, as mudanças que eles tiveram. Vai lá no YouTube, assiste, vê o que aconteceu lá, e você vai ver que o que eu estou falando é verdade. E isso também vai ajudar você a entender a transformação que a programação neurolinguística pode fazer na sua vida. Então, gente, bora lá molhar essa canela, bora lá colocar esse cajado, e com o nosso apoio, com a certeza de que a gente sabe que as pessoas que fizeram a formação com a gente estão no mercado, estão com a agenda lotada, e muitas sequer fazem marketing, tá? Tem terapeutas aqui me assistindo, ouvindo o que eu estou dizendo, e pode dizer isso, que nem fazem marketing para ter clientes, porque os resultados com atendimentos são tão grandes que os próprios clientes deles que os indicam. Então, molha essa canela, coloca esse cajado e vem com a gente fazer a formação de programação neurolinguística. Entre em contato, pergunte aí o que você pode fazer, como nós podemos te apoiar para que você realmente enfrente os seus faraós, enfrente todo esse sentimento de impossibilidade e embarque numa nova vida, embarque numa nova possibilidade, né? Gratidão, Marisa, para você também, né? A Andressa está dizendo aqui que realmente a transformação acontece. A Cirlei diz que é muito grata, né? A Cirlei também mudou, né, Cirlei? Completamente o foco da sua vida depois das formações, e é uma pessoa que continua estudando, continua a formação. Gente, nesse tempo de pandemia, tá?
eu ainda estou fazendo investimentos em mim. Por que eu estou fazendo investimentos em mim? Eu estou fazendo cursos, eu estou me especializando porque eu quero entregar para vocês o que tem de melhor no mercado mundial. Não é no Brasil, é no mercado mundial, tá? Então, tenha certeza que você vai ter uma formação de alta qualidade, né? Se você não me conhece ainda, no YouTube eu falo um pouquinho da minha vida, mas se você for no currículo Lattes, você vai ter lá, embora ele esteja desatualizado, né? Você vai ter lá bastante coisas que eu já fiz, cursos que eu já fiz, então você pode conhecer o meu currículo. E você pode também mudar a sua história, né? São 21 anos que eu comecei essa jornada e a minha vida transformou completamente, e eu posso dizer para vocês que hoje eu tenho outro estilo de vida comparado ao que eu tinha há 20 anos. E não foi só a minha vida que mudou, eu pude colaborar com a mudança da vida dos meus filhos, eu pude colaborar com o desenvolvimento dos meus filhos, eu pude colaborar com o desenvolvimento de muitas pessoas. Então, você pode também colaborar. Se você enfrentar esse desafio, se você colocar seus pezinhos aí no Mar Vermelho, se você sair dessa escravidão do Egito, dessa escravidão dos seus faraós. E quais são os seus faraós hoje? Seus faraós hoje são seus pensamentos, seus faraós hoje são suas limitações, seus faraós hoje são você acreditar que você não pode avançar, tá? Então, se você vence esses faraós, você vai longe, né? Ó, o Padre Gregório entrou aqui. Padre Gregório, gente, é um sacerdote do coração. Pensa num homem que apoia o meu trabalho, pensa num homem que me acompanhou logo depois da formação de psicologia, no desenvolvimento do workshop A Arte de lhe devolver a si. Estou até emocionada, Padre Gregório, de falar de você. E o Padre Gregório tem um trabalho fabuloso, onde esse homem entra, onde esse homem chega, ele faz uma transformação na vida das pessoas, na família das pessoas, na vida dos jovens. O que tem de jovens que mudou a sua vida com o apoio do Padre Gregório, e ele é incansável, gente. Pensa num homem incansável. Pensa num homem que não para nunca. Ele é incansável. Ele está sempre disposto a ajudar todo mundo. E o Padre Gregório, ele é uma pessoa que sempre apostou no meu trabalho, sempre apostou nos cursos do Instituto Nefesh. Inclusive, ele fez a formação de PNL com a gente. Gente, ele formou, ele ajudou eu ir ele proporcionou que eu fosse na cidade onde ele era pároco. Ele proporcionou a formação de mais de 120 profissionais na cidade dele. Sabe a ponto de quê? A ponto dele construir um santuário do Padre Pio, lá em Dourados, e ele tinha lá nesse santuário pessoas que atendiam os paroquianos gratuitamente depois de fazer essa formação com a gente. Então, você imagina o trabalho que esse homem fez, tanto na parte espiritual, porque ele é simplesmente fantástico, né? No trabalho que ele faz, é incansável, e também na parte psicológica, porque ele formou 100 e poucas pessoas para acompanharem os paroquianos dele. Então, é um trabalho assim fantástico, louvável, e eu sou grata a Deus, Padre Gregório, por você ter feito parte e faz parte da minha vida. Agora em outra diocese, desde que você mudou para Foz do Iguaçu, nós estamos nessa pandemia ainda, mas nós vamos chegar em Foz também, hein? Então aguenta aí, Foz, que nós estamos chegando com o Padre Gregório aí para levar essa mesma transformação que a gente
levou para várias cidades. Isso aconteceu também em outras cidades, como Rondonópolis. Rondonópolis também tem um grupo de profissionais formado pela gente que também atende gratuitamente nas paróquias, né? Onde mais, Alcides, tem trabalho do... Campo Grande. Gente, Campo Grande, Padre Paulo, como que eu posso esquecer o Padre Paulo? E foi o Padre Gregório que me apresentou o Padre Paulo, hein? Padre Paulo em Campo Grande faz um trabalho maravilhoso também. E de Campo Grande tem aqui a Isabela, que tá assistindo, pode dizer isso, pode confirmar isso que eu estou dizendo. A Simone Maiolino também está aqui, que é de Campo Grande, sabe o trabalho incansável que o Padre Paulo faz lá em Campo Grande também, e eles também fazem um trabalho de atendimento gratuito lá na Abadia, e se eu não me engano também na Santo Antônio, não lembro agora qual é a paróquia que a Silvia participa, me perdoa aí, Silvia, mas tem uma outra paróquia lá em Campo Grande também que faz atendimentos gratuitos graças ao trabalho que as pessoas, as formações que as pessoas fizeram com a gente aqui no Instituto, né? Eles vieram, fizeram esse trabalho, estão aí, gente, mudando a realidade de várias dioceses, a realidade de várias pessoas, né? A Irene está dizendo aqui que o Padre Paulo é incansável como o Gregório. Gente, realmente é incansável. E graças ao pioneirismo desses padres que me apoiaram, que apoiaram o desenvolvimento do Instituto, vieram vários outros institutos, né? Vieram várias outras paróquias. Hoje tem também em Quatiguá. Quatiguá, com a nossa formação, gente, tem um grupo lá de mais ou menos umas 50 pessoas de uma comunidade chamada Solievo lá. Essas pessoas fizeram todas as formações aqui com o Instituto Unefest, e hoje eles têm um centro de saúde, um centro de apoio a pessoas com sofrimentos emocionais. E eles atendem lá em Quatiguá gratuitamente. E eu vou dizer uma coisa, eles atendem gratuitamente porque eles oferecem um horário de trabalho para essa comunidade. Mas os consultórios deles também estão lotados. Aqui, para não deixar eu mentir sozinha, que depois pode fazer o comentário se quiser, tem aqui a Antonella, que faz um trabalho maravilhoso na clínica de estética que ela tem. E ela fez as formações com ela e além da estética, ela ajuda essas pessoas também a mudar a mentalidade dela, e ela também é uma das fundadoras da Solievo, né? A Isabelle está dizendo aqui que o Padre Paulo indica os terapeutas e atendimento na Abadia e em São Domingos. E a Isabelle, eu lembro de você no primeiro curso de PNL que você fez, que foi onde a gente se encontrou pela primeira vez. Eu lembro você chegando no curso sem saber o que você estava fazendo, né? Ouvindo todas aquelas novidades. E é fantástico, Isabelle, ver a sua transformação, ver a mudança da sua vida, o trabalho que você realiza aí em Campo Grande, né? Eu fico muito feliz a Isabela, ela é advogada, né, Isabela? E ela fez a primeira formação dela foi a formação de programação neurolinguística no Instituto, e isso acoplou em todo o trabalho dela, e hoje ela tem todo um trabalho sendo desenvolvido lá, né? A Isabela está dizendo assim que Unefest em Campo Grande é um sucesso, já batemos 90 pessoas no Unefest, é isso mesmo. Foram 3 dias e 3 noites com 90 pessoas. Nossa, ó, vocês são doidos. E eu mais de ir lá
e fazer, mas as técnicas são tão fantásticas que a gente consegue isso. Gente, muito, muito obrigado pelo bate-papo aqui com vocês, obrigado por estarem aqui. Se vocês acharem que contribui, que ajuda, né? Compartilhe essa live que eu tô fazendo aqui, porque eu não podia dormir hoje sem contar essa experiência, sem falar da transformação que aconteceu na minha vida, graças a tantos comentários que fizeram no meu WhatsApp. A Flávia foi uma desbravadora, né? A Flávia é advogada lá em Campo Grande, como que é? É Pisolato? Isso, Alcides? Isso. Né? Tem um escritório de advocacia lá e ela comprou essa ideia, apresentou para o Padre Paulo e ele também comprou essa ideia e levou a gente para Campo Grande. Minha gratidão, Flávia, por todo o apoio. E até hoje a Flavinha apoia bastante a gente no trabalho. E junto com ela veio aí, se eu for falar todo mundo, eu vou acabar esquecendo, né? Veio a Isabelle, veio o Luciano, né? Veio a Silvia, veio a Gisele. E gente, me perdoa, mas não dá tempo da gente falar, não dá vocês sabem como eu sou para nome, não dá tempo de lembrar todo mundo. A Lari tá fazendo aqui, faz mais live. Eu vou ver se eu lembro de mais alguma coisa e amanhã eu entro então para contar, se eu lembrar de alguma história legal, se eu lembrar de alguma experiência legal, né? E se você que fez algum curso comigo quiser que eu conte a sua história, que eu fale a mudança que você teve na sua vida, a transformação que você teve, manda um WhatsApp para mim. Manda um WhatsApp para mim e diz: Sandra, fala de mim, fala da minha história, eu vivi isso, eu me transformei nesse sentido. E se você quiser entrar ao vivo comigo, amanhã a gente entra ao vivo, conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho da sua transformação, porque é isso que eu quero. Eu quero realmente poder ajudar as pessoas a terem uma vida melhor cada vez mais. E obrigada, gente, um prazer imenso ter vocês. Olha, 1 hora aqui comigo, quase 00:30, e vocês estão aqui me escutando, ouvindo esse bate-papo, né? Minha imensa gratidão, meu coração hoje eu vou ter o sonho dos anjos, né? Vou dormir com esse sentimento de dever cumprido, principalmente por todas as coisas maravilhosas que eu li hoje no meu WhatsApp, que eu li hoje lá no Instagram. Nossa, foi super fantástico. Obrigada, Cirlei. Cirlei diz que é testemunha dessa mudança. A Projarte, a Léo, né, que também apoia demais a gente em todas as ações que a gente faz na mídia, né? Ela tem todo um trabalho. Eu sou um pouco rebelde, né? Ela fica brava comigo, mas ela faz um trabalho fantástico de apoio ao desenvolvimento das pessoas na mídia social. A Irene está dizendo aqui, muito bom esse bate-papo, saudades, né? Eu também gosto muito. Agora a gente vai ter que conversar sim, né? Vai ter que conversar pelo Instagram, vai ter que conversar pelo YouTube, pelo Facebook, e vamos conversando, vamos se reunindo aí e estando perto. A Miriam dizendo que ama, gratidão. A Miriam é terapeuta aqui do Instituto Nefest, também fez formação com a gente, e a Miriam tem um espaço aqui em Maringá, ela também é reflexoterapeuta, né? Tem todo um trabalho, só que a reflexo da Miriam é outro nível, viu, gente? Porque além dela trabalhar ali com os seus pontinhos no pé, liberando a tensão, todo o benefício que
que a Reflexo traz, ela também pode ajudar no campo emocional, porque ela tem a formação de terapia, ela tem a formação de PNL, né? Lembro também da Miriam na formação de PNL, que foi simplesmente transformador, né, Miriam, a sua vida, e eu sou muito grata por você ter escolhido o Instituto Nefesh e estar com a gente sempre. Muito obrigada. Gente, um abraço a todos. Eu acho que está na hora da gente dormir um pouquinho, né? Com a imensa gratidão a Deus, com a imensa gratidão a todos vocês que fazem parte da minha história, os nominados e os não nominados. Vocês sabem o quanto eu sou grata por todos aqueles que sempre fizeram parte da minha história, sempre apoiaram, e eu nunca estive sozinha, né? Eu sempre tive o apoio de todos vocês. Então, muito obrigada, uma boa noite a todos, foi um prazer imenso estar com vocês nesse dia, nesse momento. Um grande abraço. Amanhã eu vou contar alguma história, principalmente se alguém me der alguma autorização aí. Eu vou estar falando de vocês, vou estar falando da mudança que todas as pessoas tiveram. A Miriam está dizendo, emocionante fazer parte, saudade. Saudade mesmo, mas fique esperta que assim que puder, eu estou indo fazer aquela reflexo que nós ficamos de fazer. Assim que tiver liberado Maringá, eu volto aí para fazer. Oi, Laísa, boa noite. Nós estamos saindo aqui, a Laísa está fazendo a formação de PNL com a gente pela segunda vez, né, Laísa? Junto com o esposo. A Laísa é aí de rancharia, né? Tem todo um trabalho que ela está fazendo ali na área de rancharia. Isso aí, Lara, então vamos lá, vamos marcar para a gente conversar amanhã, me chama no WhatsApp e a gente entra amanhã para contar a sua história, como que a programação neurolinguística ajudou você, né? A Miriam está dizendo que está autorizadíssimo falar dela, beleza, então amanhã a gente tem muito assunto e eu vou entrar para conversar com vocês. Vocês viram que eu coloquei aí uma imagem dizendo que eu ia entrar, então a próxima vez que eu for entrar eu jogo essa imagem, quando vocês verem essa imagem, vocês sabem que eu vou estar entrando ao vivo. Então um grande abraço, né? Uma boa noite para você, meu grande abraço a Toná, a Marlene Toná. Gente, a Marlene foi uma peça fundamental para mim logo que eu me formei, né? Quando eu terminei a formação de psicologia, né? A Marlene foi uma das psicólogas formada há mais tempo que acreditou na minha loucura e foi apoiar a gente no primeiro workshop Nefesh que a gente deu em IEP com o Padre Odeir, que foi a grande chave, a grande abertura de todas as portas para o trabalho que eu faço hoje. E a Marlene estava lá comigo, nem sabendo direito o que eu ia fazer, simplesmente apoiando, ajudou muito. E me ajudou bastante, me ensinou muita coisa quando quando a Alcides abriu a casa de recuperação para dependente químico em situação de rua, uma casa que a gente atendia pessoas em situação de rua gratuitamente, e a Marlene foi terapeuta, foi psicóloga comigo lá junto nessa casa. Nós trabalhamos, acho que quase um ano, acho que foi um ano, né, Marlene, ou mais, quase um ano e meio. A gente trabalhou junto nessa casa de terapia para dependente química masculina e olha, aprendi muito com você, Marlene, minha imensa gratidão. E eu termino esse dia então, com essa gratidão, né, a você, Marlene, que fez parte, né, do princípio, né, você, o Padre Odeir. Na época a Eliana também estava junto. Agora eu sei que tinha mais uma psicóloga e eu esqueci. Mas me perdoa, quem estava ali com a gente, que eu simplesmente esqueci o nome. Mas estava com a gente também e apoiou a gente nesse trabalho. E eu tenho minha imensa gratidão
pelo apoio de vocês no desenvolver disso. Gente, muito obrigado, um grande abraço a todos e felicidade para todo mundo. E olha, quer mudar a sua vida? Quer transformar a sua vida? Dá o seu primeiro passo. Nós vamos iniciar aí a formação da programação neurolinguística e você pode dar o seu primeiro passo de transformação, de libertação, de mudança de vida, não só sua, mas de muitas pessoas. Você está vendo aqui no meu Instagram quantas pessoas passaram pelo Instituto, quantas pessoas mudaram a sua vida e você também pode ser esse agente de mudança. Um grande abraço, tchau, tchau. A Lila de Dourados, tchau. Não é a Sônia, que eu sempre toco o nome das duas. Ai, meu Deus do céu, como que é o nome da irmã da Sônia? Fugiu agora. Não a Pati. Gente, que doidura. Da toalha eu lembro. Da piada da toalha eu lembro. Agora fugiu o nome da Negrine aqui. Tudo bem. Bom, eu sei que vocês nem ficam tristes quando eu esqueço, né? A Vilma, abre a porta. Ai, Vilma, eu sei que vocês nem ficam tristes quando eu esqueço, porque vocês sabem que eu esqueço mesmo, né? E gente, isso é uma característica de um tipo de mente, tá? Então, eu não esqueço porque eu sou desatenta, eu não esqueço porque eu quero esquecer. E eu fico assim muito triste quando eu escuto alguns treinadores dizendo assim: você tem que decorar o nome de todo mundo, você tem que saber o nome de todo mundo, porque o nome das pessoas é uma música para o ouvido dele, as pessoas gostam de ser chamadas pelo nome. Gente, isso é verdade, não é mentira. Todo mundo gosta de ouvir o seu nome, todo mundo gosta de saber que você lembrou do nome dele, que você lembrou dele, e isso é imensamente bacana. Só que tem cérebros que não lembram o nome, é simples assim, não tem essa competência de lembrar nome com tanta facilidade como existem outras pessoas, e o meu cérebro faz parte disso. Eu tenho, e nós mostramos a diferença desses 3 cérebros. Eu acho que amanhã eu vou falar um pouquinho de quais são as competências desses 3 cérebros. Eu vou entrar amanhã para falar qual é a competência do cérebro visual para nomes, qual é a competência do cérebro sinestésico para nomes e qual é a competência do cérebro auditivo para nome. E eu não tenho esse cérebro tão estimulado como pessoas, como Gregório, por exemplo. Gente, Gregório, Padre Gregório, eu me sinto uma vergonha perto de Padre Gregório. Gente, Padre Gregório, ele sabe o nome de todas as pessoas que passaram por ele. Todas as pessoas, ele sabe o nome. Todas. Ele chega e aí você fala assim: padre, você lembra de fulano, assim, assim, assim? Né? É tal. Ele lembra de todo mundo. Pensa numa pessoa fantástica para gravar nome de todo mundo. Eu desenvolvo, eu já estou bem melhor do que era, gente. Quem me conheceu há 16 anos atrás sabe que eu estou bem melhor do que eu era. Mas a dificuldade ainda de gravar nomes é grande. Mas eu tenho uma competência que não é de gravar nomes, mas que eu vou falar para vocês amanhã. E que eu falei na live, no segundo dia da live, quando o Ronaldo entrou. Quando o Ronaldo entrou, eu mostrei lá o que eu lembrava do Ronaldo. E não era o nome dele, tá?
Mas tinha coisas que eu lembrava e amanhã eu vou falar disso então para vocês. Por que a gente tem essa dificuldade de lembrar nomes e outro tem facilidade e a gente fala disso amanhã. A Laísa disse que está acostumada que eu chame ela de Larissa. Gente, antes de eu chamar ela de Laísa, eu chamo ela de Larissa. Mesmo lendo, olha que doidura. Mas à medida que a gente vai se conhecendo, à medida que a gente vai entendendo as nossas limitações, a gente não tem vergonha de dizer, olha, eu tenho essa dificuldade. Então, eu sempre digo para os meus alunos, se eu esquecer do seu nome, não se sinta menos amado por isso, porque isso não diz respeito ao quanto eu te amo, o quanto eu te valorizo. Isso diz respeito a quanto o meu cérebro consegue armazenar essa informação. Então, é diferente amor, é diferente respeito, é diferente preocupação com a vida das pessoas, disposição para estar com as pessoas e lembrar o nome delas. Então, não espere isso de mim, embora eu me esforce bastante, né? Você viu a Vilma? Eu lembrei a piada que a Vilma me contou de uma toalha há muitos dias, que eu não vou falar aqui, mas eu não lembrava o nome dela. Lembrava da história, eu lembro até do dia que ela me contou essa piada. Nós estávamos lá em Quatiguá, nós estávamos depois de um curso, a gente estava sentado na área, conversando, e com várias pessoas. Eu lembro de tudo isso, mas o nome, você viu, escapou. E amanhã eu falo porque isso acontece. Eu vou explicar para vocês. Então, Vilma, beijo, desculpa aí. Um abraço, tchau, tchau. E a gente se vê amanhã, tá? Um grande abraço para todos vocês. Obrigado por ficarem comigo até agora. Até mais. Você tá achando que eu só gozei na revista? Eu andei gozando pela casa toda, que nem um galinhão de... A Laísa tá dizendo que eu tô melhor que ela. Um abraço, então, gente. Eu não tinha terminado.